Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor esteja sobre você nessa hora. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo nessa hora, você que está aí sentado do outro lado, nesse sofá, no ambiente onde você esteja inserido, não importa. O que importa é que você cultue ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor nesse momento. Meu irmão, a palavra do Senhor lá no Salmo 122, ela me diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, meu irmãozinho? Então, meu amado, minha amada, você que vai do outro lado, novamente lhe relembrando, se você está sozinho nesse momento, querido, seja um canal para outras vidas, né? Tome a atitude de chamar alguém, um familiar seu, um parente, um amigo, um vizinho, um colega, mas que esteja mais alguém com você assistindo esse culto, tá certo? Você só se torna bênção quando você passa a abençoar outras pessoas, nem que seja assistindo esse culto maravilhoso que está se iniciando agora nesse momento, tá bom? Então, se você não fez, né, tome essa atitude, chame mais alguém aí, tá bom? Não assiste esse culto sozinho não, tá certo? Que Deus fale contigo grandiosamente, meu irmão. Queridos, sem mais delongas, vamos iniciar esse culto de louvor e adoração a esse grande Deus, abrindo a sua Bíblia, né? Vá pegando aí se você não está com ela, vá abrindo o seu celular nesse momento, né? Vai se localizando, se situando dentro dele. Eu peço a você que abra a Bíblia do Senhor no livro de Salmos, no livro de Salmos 125, é o número. Amém? Vá dedilhando aí a sua Bíblia, vá abrindo aí o aplicativo no seu celular, Salmo 125. Palavra do Senhor. Amado, Salmo 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Amém, meu querido. Meu santo, eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a inclinar-se a sua cabeça nessa hora, para que possamos mais uma vez orar a esse Deus, conversar com Ele, né, nessa abertura de culto de hoje, tá bom? Papai querido amado, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, ó Deus, a Te louvar, engrandecer o Teu santo nome, ó Deus, a Te agradecer, Senhor, também por mais uma oportunidade, Jesus, estarmos aqui juntos, reunidos nessa hora, com tantas e tantas pessoas do outro lado, meu Pai, assistindo esse culto maravilhoso diante de Ti, com as ferramentas, ó Deus, e as estratégias que o Senhor tem dado mediante a situação. Ó Deus querido amado, obrigado, Senhor, pelos livramentos alcançados por Ti. Obrigado pela Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias, pelos amigos, irmãos, pelo nosso trabalho, Jesus. Ó Deus, queremos ser gratos, Deus, independente da situação, diante da Tua presença nessa noite. É assim que eu te oro, meu Pai, te agradecendo, no poder que é no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amados, é nesse início de culto que eu lhe convido nessa hora a se alegrar diante de Deus, né? A manifestar a sua alegria, a externar aquilo que está dentro do seu coração nessa hora. Eu não sei como você está, mas se você está cabisbaixo, está triste, está desanimado aí, meu irmão, levanta a cabeça. Levanta a cabeça que você foi chamado pelo Senhor para a boa obra. Então, que assim seja. Nessa hora, use o seu fôlego que Deus deu a você. Deus colocou dentro de você um fôlego chamado fôlego da vida. Então, se você está vivo, louve ao Senhor.
o seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus. 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 A graça e a paz do Senhor, meus amados. Aqui quem vos fala é Pastor Robledo. Eu queria trazer nessa noite uma palavra da parte do Senhor para conforto dos nossos corações. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de falta de esperança, de desespero. O pastor tem procurado uma direção de Deus, para que Deus nos ilumine, né, e nos traga uma palavra de conforto, como eu falei no início, né? Estamos vendo um tempo de guerra espiritual, de batalha espiritual. E o pastor se preocupa com as ovelhas, se preocupa com a igreja, com os irmãos, e nós queremos, assim, diante do quadro que nós estamos vivendo, né, uma verdadeira batalha espiritual, eu queria que você abrisse a sua Bíblia
no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós estaremos lendo o versículo 10, 11 e 12. Amém? Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria orar com você nessa hora. Amém? Deus soberano, santo e eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo dom da vida. Te louvamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui, Senhor, na Tua presença. Te louvamos pela Tua graça e misericórdia. Te louvamos pela direção e iluminação do Teu Espírito Santo em nós. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos direciona, que nos exorta, que nos ilumina. Deus, muito obrigado por tudo que estão falando conosco, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu queria trazer hoje uma série de estudos, né? Aqui no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, para tentar, né, nos fortalecer diante da luta que nós estamos passando. Né? Nós estamos numa luta espiritual, uma guerra espiritual, e eu creio que muitos irmãos ainda não se despertaram para isso, e há necessidade de um despertamento espiritual. Mas mais importante, não mais importante, mas tão quanto importante de que um despertamento espiritual, é que deve vir acompanhado com ele também as estratégias de guerra, estratégias de batalha, e como nós devemos guerrear. Quando você manda um soldado para o campo de batalha, você deve treinar o soldado e, além de treinar o soldado, dar os equipamentos necessários para que ele possa desenvolver a sua luta de maneira justa e venha alcançar êxito, né? Na missão que lhe foi confiada. E conosco, cristãos, não é diferente, não é de forma diferente. Nós temos uma batalha espiritual e, assim como nós lemos aqui, né, está sendo travada. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui aos Efésios, né, também carta da prisão, provavelmente escrita nos seus 2 anos de prisão, a sua primeira prisão em Roma, né, a prisão domiciliar. E Paulo escreve a carta aos Efésios, é uma carta linda, maravilhosa, e nós vamos aqui entender, né, de acordo com a direção do Espírito Santo na vida de Paulo, que existe uma luta espiritual sendo travada, e essa luta existe hoje também. Estamos vendo hoje, e hoje mais do que nunca, né? Nós vemos isso acontecendo no nosso país, porque todos nós estamos sofrendo, né, pelos ataques do maligno, e a igreja, de certa forma, né, porque Deus está no controle de todas as coisas, a igreja também está sendo afetada, né? Deus, de alguma forma, permitiu isso para trabalhar a igreja. É isso que o vosso pastor crê. E eu queria pregar hoje sobre o seguinte tema, né? Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. É possível manter a unidade mesmo em tempos difíceis? Eu queria dizer a você que é possível. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, nesse tema, nesse estudo. Nós estamos começando hoje, mas como ele é muito profundo, nós vamos pregar ele por partes. Hoje, quarta-feira, na próxima live, domingo, nós estaremos falando até terminarmos essa armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí, quando o apóstolo Paulo, ele no versículo 10, ele diz: quanto ao mais, irmãos, ele começa com essa palavra, quanto ao mais, é uma expressão de coesão,
que pode significar além disso, ou do resto, ou do restante, né? Ele vai agora, além de tudo que ele tratou aqui na carta aos Efésios, né? Ele vai ainda trazer outra necessidade para a igreja, para os filhos de Deus, que também somos nós. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta maravilhosa, a carta aos Efésios, né? E ele escreve 6 capítulos nessa carta. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre a igreja, a vida da igreja em Cristo Jesus. Amém? É isso que ele vai falar. Ele começa lá no capítulo 1, com uma saudação no versículo 1, né? De que ele é servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. No versículo 3, ele vai falar das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. O autor da nossa redenção. Existem as bênçãos para a igreja, né? Porque a igreja está em Cristo, né? E do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar da vida da igreja em Cristo Jesus. Amém? Ele vai falar sobre essas bênçãos da igreja no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar do pecado para a salvação, né? Onde tem aquele famoso versículo, no versículo 8 do capítulo 2, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então é dever de todo cristão, é obrigação de todo cristão andar nas boas obras, praticar nas boas obras, ser diferente das pessoas do mundo. Isso é uma obrigação, é um dever, não é mérito. Amém? Ele vai falar sobre a unidade, né, a união de gentios e judeus pela cruz de Cristo, ainda no capítulo 2. No capítulo 3 ele inicia falando da vocação dos gentios, né, e do seu próprio apostolado. E terminando o capítulo 3, Paulo termina com oração a partir do versículo 14. Então, do 1 até o 3, ele vai falar sobre a unidade da igreja, né, em Cristo Jesus, a vida da igreja em Cristo Jesus. A igreja ela é feita de judeus e de gentios em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. É sobre isso que ele trata. E no capítulo 4, 5 e 6, ele vai falar sobre a vida da igreja na sociedade agora, a vida da igreja na prática. E é isso que eu queria falar com você agora. Amém? Pois é, amados, continuando aqui, né, essa introdução, início, né, dessa pregação, eu queria falar que a partir do capítulo 4, né, ele vai falar sobre a nova sociedade em Cristo Jesus, composta pela igreja do Deus vivo aqui na terra, né, o corpo de Cristo aqui na terra, né. Ele vai falar sobre a vida da igreja na sociedade. E se a igreja vive na sociedade, existe uma nova sociedade, que é a igreja do Deus vivo aqui na terra. Do capítulo 4 ao capítulo 6. E ele vai agora na vida da igreja na sociedade, ele vai falar agora no aspecto pessoal. Ele vai trazer para a vida particular, né, da vida de cada um. No capítulo 4 ele inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, de como nós devemos andar, de como nós devemos nos comportar, né? Como nova sociedade de Cristo aqui na terra, como a igreja de Cristo aqui na terra, como será a nossa vida prática, né? Aqui como filhos e filhas de Deus. Ele fala também sobre o santo ministério e o serviço dos santos aqui na terra, né? O santo ministério, ele fala dos dons ministeriais distribuídos por Jesus à igreja, né? No versículo 11 diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Amém? No versículo 12 ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, Jesus deu esses dons ministeriais, né? Ele deu apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação da igreja, para a capacitação, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Isso é muito importante para nós. Ele continua falando aqui sobre a santidade, né, na vida cristã, dizendo que a santidade na vida cristã ela é o oposto da dissolução. Ou seja, a santidade nos leva à unidade. Se não está havendo unidade, então não está havendo santidade. A santidade faz com que nós venhamos como irmãos e irmãs, cristãos, filhos e filhas de Deus, venhamos nos aproximar uns dos outros e não nos afastar uns dos outros. Então no versículo 25, capítulo 4, ele vai aqui exortar os irmãos à santidade, né? E no capítulo 5 ele vai falar sobre o fruto da luz e as obras das trevas na sociedade. No versículo 22 ele vai falar sobre a vida, né, conjugal, sobre a vida no lar. Ele vai trazer mais, né, para dentro de casa, do lar, da família, coisa que nós estamos vivendo muito hoje, sobre o papel do marido, né, e da mulher dentro da casa, sobre a responsabilidade no lar com relação aos filhos e os pais, o dever de cada um. E ele termina aqui, né, no capítulo 6, no versículo 5, sobre a questão dos servos e seus senhores, como nós devemos nos comportar quando senhores, né, empresários, ou também quando nós trabalhamos, serviçais, somos servos de alguma empresa, trabalhamos em alguma empresa. Amém? E aí nós entramos na armadura de Deus. Agora chegamos no versículo 10 do capítulo 6, né? Quando ele diz quanto ao mais, ou como eu falei desde o início, né, além disso, né, ou do restante, né, nós estamos na vida prática. Não se esqueça, né, a partir do capítulo 4 até aqui, na vida prática da vida cristã, nossos relacionamentos com relação à sociedade, nossa vida na sociedade, com as pessoas que nos rodeiam, nosso comportamento, né, como é que deve ser com a sociedade em si, com o nosso comportamento dentro da casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, na empresa que nós trabalhamos. Há uma normativa de Deus para isso. E no versículo 10 aqui ele vai dizer quanto ao mais, né, além disso, né, ele vai agora trazer a realidade, né, quando existe essa luta espiritual, essa batalha espiritual, isso tudo reflete aqui no mundo físico, e é sobre isso que nós queremos falar. Nós estamos passando por essa situação aqui, né? Assim como a igreja primitiva era uma igreja perseguida, era uma igreja que passava por situações difíceis, né? Eram tempos difíceis. O apóstolo Paulo estava escrevendo de uma prisão, né? E a igreja precisava de um conforto, de uma direção. Assim é para nós hoje. Mas aqui no versículo 10 do capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus, a capacitação do verdadeiro cristão para travar essa luta que ele, segundo ele fala aqui na sua palavra, não é contra carne ou sangue, né? E ele diz: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está em Deus. A nossa força está no Senhor. Eu queria que você mentalizasse isso, que a nossa força não vem dos nossos esforços, não vem da nossa capacidade, não vem da nossa inteligência, não vem da nossa sabedoria. A nossa força vem do Senhor. A nossa força, ela vem da graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, pura e simplesmente. Então, eu queria que você pensasse bem e não se desesperasse em situações difíceis como nós estamos vivendo hoje, que difíceis entre aspas, né? Pessoas que estão passando muito bem, obrigado. Mas há pessoas que estão perdendo a esperança. E nós estamos aqui
para trazer essa palavra de conforto. Quando eu digo nós, é eu e você, nós a igreja, né, a unidade, né, do corpo de Cristo, né? Nós a nova sociedade em Cristo Jesus. Estamos aqui para trazer essa palavra. E ele começa dizendo aqui, quanto mais irmãos, além disso, de tudo isso que ele já falou aqui na carta aos Efésios, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? A gente é fortalecido, a gente é confortado, a gente é reanimado no Senhor e na força do poder dele, né? Não se esqueça que nós fomos eleitos em Cristo, nós somos escolhidos em Cristo, nós estamos reinando em Cristo. A igreja, né? Os 3 primeiros capítulos, a igreja como unidade, como um corpo, né? Estamos vendo tudo isso em Cristo, na força e no poder dele. Segundo a direção dele, a nossa esperança está nele, não na nossa capacidade. E sobre isso eu lembro a palavra do apóstolo Paulo, que eu queria que você visse comigo a sua Bíblia agora em nome de Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, né? Lá no versículo 7, amém? E diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 8. Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, 2 Coríntios, ele vai contar, né, uma revelação do Senhor. Ele diretamente ele não traz para si, mas todos os indícios, né, apontam para ele, né? E ele diz, em verdade, que não convém gloriar-me, né? Passei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E ele diz aqui que esse homem foi levado até o 3º céu e teve revelações lá insondáveis, né? E palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas foi proibido a ele, né, de que ele viesse contar aos homens o que ele viu, o que ele ouviu lá, né? E para que ele não se gloriasse dessa situação, né? Ele, na verdade, foi chamado a atenção para não relatar isso para os irmãos da época, e foi dado a ele um espinho na carne. E ele ora, eu não queria entrar no mérito do que era esse espinho na carne, né? Existem várias suposições de vários teólogos, uma situação que ele sentia muito, de que ele sofria algum tipo de pressão. E ele ora 3 vezes a Deus, para que Deus o livrasse desse espinho na carne que o incomodava muito. E Deus olha para ele e responde: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça de Jesus é suficiente para nós, para nos ajudar a suportar. Amém? E na verdade nós não merecíamos, mas Ele derrama da sua graça sobre nós. Há uma diferença entre graça e misericórdia, né? Para os irmãos da nossa igreja, eu já expliquei a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é aquilo que a gente merece e não recebe. Como Jeremias e a nação de Israel, na época de Jeremias, merecia a punição completa, né? O juízo completo, né? Ser exterminado. E Jeremias reconhece isso lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, merecem, mas Deus não consome. E a graça do Senhor é o contrário disso.
A graça do Senhor é aquilo que nós não merecemos e Ele nos dá. Não é verdade? E Paulo aqui, né, nessa passagem aqui de 2 Coríntios 12, né, eu me lembrei muito quando ele escreve aqui a armadura de Deus: quanto mais o Senhor fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? É quando nós estamos fracos, incapacitados através das situações, e aí Deus manifesta a sua graça em nossas vidas, ou seja, nós só podemos esperar dele. A nossa esperança está nele. E ela é suficiente, Assim como os apóstolos, né, se tornaram mártires, né, e eles morreram pelo viés do martírio, salvo João na ilha de Patmos, mas todos os outros morreram pelo viés do martírio, né? A graça de Deus é suficiente, ainda que a gente venha pagar com a própria vida. Porque eles morreram, mas eles morreram com paz no coração, certo de que estavam dentro da vontade de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. O problema não é morrer como todos estão com medo de morrer. O problema é o que acontece depois da morte. Esse é o grande problema, é a grande questão. Mas ele diz aqui: quanto ao mais, irmãos, além disso, do que toda normativa, né, ele fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. E ele vai trazer aqui no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós nos fortalecemos no Senhor, na força do poder do Senhor. A graça de Deus se manifesta na nossa vida de uma forma maravilhosa, né? E quando ele diz aqui revestível de toda a armadura de Deus, né? Há uma armadura para a gente se revestir. Eu me lembrei no capítulo 4, aqui no versículo 22, quando ele diz assim, a partir do versículo 21, 20, né? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, que é segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedente da verdade. Né? 4, a partir do versículo 20, né? Ele dos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. Né? Aqui tem o sentido de você tirar a roupa, né? Despojar, se despir, né? Despojeis do velho homem. E é isso que ele está dizendo aqui. E nós devemos nos despojar do velho homem, tirar a velha roupa e nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, né? Da nova sociedade em Cristo Jesus. E ele diz aqui no versículo 11: revestimos de toda a armadura. Além de nos vestir do novo homem em Cristo Jesus, nós devemos nos revestir, né? Nos capacitar, nos proteger de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. Há uma guerra, meu irmão, há uma guerra, minha irmã, acontecendo. Há uma guerra espiritual acontecendo. E nós, além de nos despojar do velho homem que passou, né, da imundícia passada, do trato passado, e nos revestirmos do novo homem, né, em Cristo Jesus, nós devemos nos revestir também da armadura de Deus para podermos ficar firmes. A vida cristã não é uma vida fácil. A vida cristã não é um passeio no parque, num mundo colorido, cheio de arco-íris. Não, a vida cristã é uma vida de luta, né? Todo dia que nasce é como na selva, né? Tem que se matar um leão, tem que se fugir de também um leão para sobreviver. E isso é a nossa vida, é o preço que nós temos que pagar para nós ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está vivo.
Eu concordo com Martim Lutero quando ele declarou que o diabo é o diabo de Deus, e é sim, mas ele está insatisfeito com o que está acontecendo conosco. E ele tem se levantado contra a igreja, tem se levantado contra nós, contra mim e contra você. E tem criado astutas ciladas para nos derrubar. E eu quero dizer a você que muitos têm caído. Muitos têm ficado de joelhos, muitos têm ficado deitados. Muitos, após levarem rasteira, não se levantaram. E você, como é que você está? Será que você tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder? A graça do Senhor tem sido bastante na sua vida? Será que você tem se revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo? Porque às vezes, quando a gente menos espera, as situações difíceis acontecem, elas batem a nossa porta. Às vezes eles puxam o tapete dos nossos pés e a gente olha para o chão, é como se o chão não existisse. Olha para os lados, é como se nós não estivéssemos vendo ninguém. E aí nós temos que olhar para cima, porque Paulo diz que a nossa esperança está nos céus, está no Senhor, está à destra de Deus, e intercede por nós. Ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E que armadura é essa? É a armadura que nós vamos falar a partir do versículo 13. Mas devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, em Deus, amados irmãos. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço, que eu dependo dele. Sou extremamente dependente dele. E porque eu sou extremamente dependente dele, é a ele que eu tenho que buscar, é com ele que eu tenho que ter comunhão. E é isso que muitos não entendem. Acham que se afastando de Deus, vivendo suas vidas, significa que a bênção de Deus está sobre ele. Nós temos também a nossa parte a fazer. Vamos dar conta disso. E precisamos se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Precisamos viver em Cristo, em comunhão com Ele. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque o inimigo está armando ciladas e tem muitos que estão caindo nela. Tem muitos que estão tropeçando nela. Ele é muito astuto e ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o nosso ponto fraco. No versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É sobre isso que nós vamos falar na próxima. Amém? Em nome de Jesus. A graça e a paz, amados, continuando aqui, no versículo 12 do capítulo 6, quando o apóstolo ele declara lá: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestiais. Amém? Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele deixa bem evidente, que há uma guerra, que há uma luta que está sendo travada, e ele deixa de uma forma muito clara que essa luta ela não é física, ela não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas que nós vemos de forma física no mundo, não é contra os nossos parentes, contra os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos chefes, não, contra os nossos governantes, não. Ele deixa claro que a nossa luta como sociedade, a nova sociedade em Cristo Jesus, como filhos e filhas de Deus, a nossa luta é contra a carne e o sangue. Há uma guerra sendo lutada, E ele diz assim: contra os principados e potestades. Essa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele repete a palavra aqui contra 4 vezes. Ele usa uma figura de linguagem chamada anáfora, no qual ele repete a mesma palavra várias vezes para enfatizar, para dar ênfase de quem são os nossos verdadeiros inimigos, aonde nós devemos guerrear, aonde nós devemos batalhar,
E existe essa guerra, existe essa batalha, existe um inimigo a ser vencido. Ele deixa bem claro aqui, né? Ele deixa muito claro aqui quem são. E nós temos que ter consciência dessa guerra, temos que ter consciência desses inimigos, que nós precisamos combatê-los, né? Faz parte do nosso viver cristão. É por isso que ele começa aqui no versículo 10, quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? É isso que ele diz aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A expressão é aqui, quando ele diz aqui, quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, né? Parece até uma redundância, né? Embora eu já tenha falado sobre esse versículo, né? Quando ele diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos na força, parece ser redundante, né? Mas quando Paulo usa essa voz passiva do texto grego, né? Paulo estava querendo dizer apropriadamente assim: sejam fortalecidos no Senhor, sejam fortalecidos no Senhor, ou deixe-se fortalecer no Senhor, ou ainda encontrem a sua força em Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. E a sua força vem dele. Amém? É isso que Paulo está deixando bem claro aqui. Paulo deixa bem claro aqui, né, essa situação para nós, né, de que existe esse inimigo a ser vencido. Ele enfatiza no versículo 12 aqui, né, de forma muito contundente, e ele começa dizendo no versículo 10: revestir-vos no Senhor, né, e na força do seu poder, deixe-se revestir em Deus, porque os 5 primeiros capítulos ele fala da igreja como nova sociedade em Cristo Jesus, da igreja em Cristo, né, da igreja na sociedade, como nós devemos nos comportar. Mas a partir do versículo 10, ele vai dizer que há um inimigo a ser vencido, há um inimigo que se opõe a nós, há um inimigo que se opõe à igreja, há um inimigo que domina o mundo, que está contra a igreja. E esse inimigo precisa ser vencido. E para ele ser vencido, precisa que nós tomemos uma posição, precisa que eu tome uma posição e que você tome uma posição. Nós devemos nos revestir no Senhor e na força do seu poder. Eu já falei sobre isso, né? Que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para ficar firme nas astutas ciladas de Satanás. E ele vai dizer que nosso inimigo não é contra a carne ou sangue, isso que ele declara aqui no versículo 13, né? E ele vai enfatizar o nosso inimigo. Quem são os nossos inimigos? Nós precisamos lutar essa batalha. Eu conto com você nessa luta. Então eu peço que o Senhor desperte você, eu peço que o Senhor renove você, que o Senhor ilumine a tua consciência para que você não fique parado de braços cruzados, para que você não venha esfriar na fé. Eu gostaria de citar aqui Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, que ele diz assim: se te mostrares frouxo no dia da batalha, então a tua força será fraca. Algumas traduções dizem assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então eu queria que você despertasse no Senhor, que o Senhor renovasse a sua fé, que o Senhor renovasse as suas forças nessa hora, né? Que a esperança que há em ti seja avivada, que você tire os olhos das coisas do mundo, das coisas do momento, e olhe para os céus, onde a nossa esperança está viva. Amém? Porque há esperança para mim, há esperança para vós. Eu queria terminar com você aqui hoje essa palavra, versículo 10, 11 e 12 da palavra do Senhor. Semana que vem nós estaremos falando sobre qual a armadura é essa. Ele fala no versículo 11, revestido de toda a armadura de Deus. Nós estaremos trazendo essa palavra, dessa armadura para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. Que haja uma palavra de conforto para nós, né? Que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que guerrear, nós temos que batalhar, nós temos que nos empenhar. Amém? Nós temos que pagar o preço, fazer a nossa parte. E aí Deus será conosco. Deus será com você, minha irmã. Deus será com você, meu irmão. A vitória em nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Feche seus olhos para a sua cabeça, em nome do Senhor. Amém. Deus bendito, santo e eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que ela venha encontrar guarida em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor,
ó Deus, a nos revestirmos no Senhor e na força do seu poder. Que nós possamos estar firmes, Senhor, estarmos atentos às astutas ciladas do inimigo. Que nós, cada um de nós saibamos quem são os nossos inimigos, que nós precisamos lutar e guerrear. Estamos vendo lutas, Senhor, na igreja, lutas na sociedade, lutas, Senhor, no nosso governo. Nos ensina como soldados do reino, Senhor, a guerrear a tua guerra, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te oramos no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém, meu irmão. Glória a Deus por mais um culto abençoado. Estamos chegando aí ao final de mais um culto, entoado ao nosso Senhor, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor dado por mim e por você. Meu amado, que Deus Ele tenha falado diretamente ao seu coração, que a palavra do Senhor ela possa germinar dentro da tua alma, e que após germinação você possa externar isso a outras vidas. Você possa manifestar essa fé, a crença na palavra de Deus vivo. Onde nessa noite foi falado sobre as armaduras, Efésios 6:10. Você tenha encontrado lugar cativo no seu coração nessa noite. Que o Senhor tenha fortificado a tua alma. Você tenha se enchido daquilo que Deus quer que você se encha. Amém, amado? Fecha teus olhos, inclina a tua cabeça nessa hora. Vamos orar, encerrando esse culto, falando com o Senhor. Deus soberano, santo e eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra abençoadora, ministrado, Deus, pelo teu pastor, pela tua ovelha aqui na terra, pelo anjo, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do nosso pastor. Obrigado pela sua família, meu Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra ser viva em nosso meio. Que ela possa cumprir, ó Deus, o propósito, o rumo, a qual ela foi direcionada. Que possamos, ó Pai, a partir de hoje, ó Deus, colocar tudo em prática, aquilo que foi ministrado nessa noite. Que essa busca ela seja incessante, que a gente não pare de buscar ao Senhor, assim como Paulo fez. Ó Deus querido e amado, assim que eu te oro, Senhor, te agradecendo, meu Deus, te agradecendo, Senhor, por tudo, pela oportunidade maravilhosa de hoje. Concede-nos, Senhor, uma ótima noite de sono na tua presença. Acampa os teus anjos, ó Deus, ao nosso derredor. Dá uma noite tranquila diante de ti. Afasta, Senhor, toda seta do maligno, ó Deus, que venha tentar nos atrapalhar na nossa caminhada, no nosso propósito aqui na terra. Que possamos, ó Pai, encontrar espaço, ó Deus, para as coisas celestiais, para as coisas do céu. Ó Deus querido e amado, e assim que eu te oro, meu Pai, nessa noite, te agradecendo no poder que é no nome do Senhor Jesus. E o irmão e a irmã diz amém. Glória a Deus. Amém, amados. Espero que você tenha sido fortalecido no Senhor, renovado no Senhor. Espero que você tenha aproveitado esse culto. Nós estamos encerrando agora. Eu queria ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Diz assim a palavra do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com sua igreja, sejam com seu povo, por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Sintam-se abençoados no poder que há no nome de Jesus. Tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu não poderia deixar de passar para falar com você nessa noite, nesse momento maravilhoso, e lhe incentivar a essa palavra, esse culto maravilhoso que a gente acabou de assistir.
que não fique só em você, né? Que essa bênção do Senhor, essa palavra viva, ela não pare em você. Você possa ser canal, você possa multiplicar, você possa tocar para frente esse culto, para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que outras casas também sejam abençoadas. Amém? Não esquece não, na parte de baixo aí vai ter o botão de compartilhamento, o botão de compartilhar, você pode clicar nele e está enviando esse culto para outras pessoas, para outras vidas que precisam também ser resgatadas, precisam ouvir aquilo que Deus tem para a vida de cada um deles. Amém? Não esquece também de dar o seu like, logo abaixo aí deve ter a mãozinha, né? Toca nela, dá aquela fortificada no culto, tá certo? Para que a ferramenta do YouTube ela possa aí fazer indicações diárias para outras pessoas e também uma forma de divulgação, uma forma de expandir o Evangelho do Senhor. Amém, queridos? E se você ainda não é inscrito, perca tempo não. Tem um botão logo abaixo aí, inscreva-se, né? Clique nele, seja mais um inscrito do Senhor, receba as notificações semanais aí da parte de Deus, né? Palavras abençoadas, culto, né? Estudos, louvores aí da parte do Senhor, para que possam tocar o teu coração, dar a você uma injeção de ânimo mediante as situações atuais no nosso país e no mundo. Amém, meu querido? Amado, que Deus te abençoe, certo? Deus te abençoe e te guarde, abençoe tua casa, tua família, no poder que é no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos
que possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.